Bom dia! Bom dia para todos que chegaram, que já estão chegando. Mais uma aula de língua portuguesa e vamos corrigir a atividade suplementar, capítulo 9 hoje. Nós corrigimos ali o capítulo 8 e agora nós vamos corrigir o capítulo 9 da atividade suplementar, página 23, começa o capítulo 9. Ok? Acredito que vocês já estejam. Deixa eu. Isso, muito bem. Só colocar um recadinho aqui. Só um minutinho. Ok. Ok, gente, vamos lá. Capítulo 9, vou começar. Já vou compartilhar o livro com vocês para nós começarmos a correção, correto? Então vamos lá. Esse capítulo aqui, nessa página 23, começa. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar melhor para enxergar. Amizades na era digital. Vivemos tempos líquidos, nada é para durar. Espera aí, eu acho que é o capítulo. Acho que é o capítulo 8 que eu preciso corrigir, gente. Deixa eu só interromper aqui um pouquinho. Só falam ali para mim. Eu corrigi na aula passada o capítulo 7, foi isso? Alguém fala para mim ali, eu acho que isso, né? Eu já estou querendo ir para o 9. Não, mas não é o 9 ainda não. Eu acho que é o. Eu acho que é o capítulo 8, não é? Eu já volto ali para o capítulo 8. O futuro através dos tempos, eu acho que é isso, não é, gente? Olhem lá para mim se é esse. O futuro. Isso, o futuro através dos tempos. Ou já foi corrigido esse, o capítulo 8? Acho que ainda não, né? Ainda não, correto. Então eu fiz confusão. Ah, você corrigiu. Ah, tá. Sim. Eu corrigi o capítulo 7, então, da aula passada. Foi isso mesmo. Então, hoje nós vamos corrigir o capítulo 8. Deixa eu voltar o livro ali para o capítulo 8, só um pouquinho. O futuro através dos tempos. É isso. Ok. Correto. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Capítulo 8 está aqui. O futuro através dos tempos, admirável Brasil novo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na sala de espera, que tem alguns alunos querendo entrar. Isso, acho que agora está ok. Nesse texto, Admirável Brasil Novo, fala de uma escritora. O autor ali, Rui Tapioca, ele
Ele conta a história aqui, né, de uma escritora, Astrid Junqueira, e ela havia marcado um encontro com o pai dela, e ela se mostra assim bastante não sabe esperar, né, bastante arrogante e e, e ali ela na hora que está esperando o pai dela na frente de um prédio, aqui fala que ela está na frente de um prédio bacana, né, e ela não gostou quando o pai dela demorou. O pai dela se atrasou quase uma hora e ele pediu desculpas a ela quando ele explicou o motivo do atraso devido ao trânsito, tudo, mas ela não respondeu ele. Ela ficou calada, foram para almoçar e ela ficou uns 20 minutos sem olhar para ele, sem falar com ele, brava, né? Que ali mostra o, o jeito dela, a forma como ela era. E, e ele tentando, né? Mas esperando esse momento dela ali. Aí quando ele começa a falar filha e tal, ela não gosta. E ela diz assim para ele, né? Poxa, eu já te pedi para você não me chamar de filha, né? Ela quer que chama pelo nome, ela não chama ele de pai, ela chama ele de Lázaro, ok? E aí ele tenta, vai falar filha, aí ele lembra, ele fala o nome dela, né? Então, assim, é uma situação diferente, não é? E se vocês observarem dentro desse texto, tem muitas palavras é, difíceis, muitas palavras que talvez não são utilizadas no vocabulário de vocês do dia a dia. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para vocês verem algumas dessas palavras, né, do vocabulário que é utilizada ali dentro desse texto. Assomadiço, né, facilmente irritável, né, átimo, é um momento, é um instante. Eu não vou ler todas, tá, gente? Uma pessoa petulante, acredito que vocês já conheçam, é uma pessoa atrevida, ousada. Agastamento, condição de irado, de zangado, né? Aqui nós temos o amuo, né? Chateação passageira, mau humor, avoado, que está ou vive distraído, né? Aí temos aqui também lacônico, que se exprime por poucas palavras, breve, e várias outras palavras que aparecem ali dentro do texto. Então, vamos responder as questões. Eu já vou passar para vocês libero para vocês ali o gabarito depois, para vocês já acompanharem. E não se preocupem se não der tempo de copiar, né? Que se vocês observarem, o gabarito já está com vocês, certo? Que diferenças podem ser notadas entre as personagens Lázaro das Dores e Astrid Junqueira? Então, se vocês olharem ali, as diferenças entre eles, né, são bem diferentes. O Lázaro é um tanto relapso, ele se mostra um pouco sarcástico, né? Provocador, ele também se mostra um pouco autocrítico quando ele começa, provocador e autocrítico, quando ela começa a falar dos livros dela, né? O título dos livros, aí ele fala de um livro, aí ela comenta, né? Ah, você não presta atenção nos meus livros. Eu estou na página 20 da atividade suplementar, tá? Para quem chegou agora, página 20 da atividade suplementar. E ela não gosta quando ele fala isso, por ele trabalhar num jornal, aí ele fala que não consegue ficar observando essas coisas. E a Astrid Junqueira, ela é rígida, né? Ela é snob, ela é ambiciosa, né? E ela faz questão de exibir os conhecimentos dela e os prêmios que ela já conquistou, né? Sendo escritora, ok? Então ali mostram as características, né? As diferenças das personagens em si, tanto do Lázaro quanto da Astrid. Agora aqui na número 2,
Só um minutinho, deixa eu... sim, correto. Continuando ali. Na número 2, na história, a personagem Astrid Junqueira é uma escritora de renome. Chamam a atenção os títulos dos livros que ela publicou, mas, todavia, contudo e em. Né? Eles não foram escolhidos à toa. Afinal, aqui nós temos conjunções mas, todavia e contudo, ideias contrárias, né, que indicam essas conjunções, e a preposição em, ok? Pode representar uma característica marcante do texto, considerando o contexto do texto reproduzido, o que esses títulos parecem sugerir. Então, ali, como sugestão de resposta, nós temos, né, o que eles podem sugerir? São, por se tratarem de conjunções e preposição, né, essas palavras que dentro de um contexto exercem a função de os conectivos, elas estão ligando, né, as conjunções elas ligam orações entre si e a preposição ela liga palavras entre si. São palavras que não têm um significado pleno próprio. Elas sozinhas, elas podem não ter um significado próprio, mas apenas dentro de um contexto, ok? Elas dependem da ideia que há dentro ali do contexto para você saber qual dessas conjunções você vai estar utilizando. Né? Essas daqui, mas, contudo, todavia, elas exercem a mesma função, o significado ali que são, vocês já estudaram as orações coordenadas, uma oração coordenada sindética adversativa, tá? Essas conjunções indicam aqui, mas, todavia e contudo. Então, ali no contexto, sugere que os livros da personagem, da Astrid, eles não têm nenhuma ideia, nenhum conteúdo, ok? São somente breve misturas de palavras, é isso que a gente consegue imaginar através desse título, ok? Por a Astrid ter colocado esse título no livro dela e mostra ali um pouco da personalidade dela através disso dali. Certo? Agora aqui na número 3, né, nós vamos ler um texto ali para as questões 3 e 4. Ao longo da narrativa, observa-se que o autor se utiliza de notas de rodapé marcadas por asteriscos. Para responder às questões 3 e 4, releia as notas contidas no box logo abaixo do texto Admirável Brasil Novo. Então, ali nós temos a nota, está escrito assim: romance compacto minimalista é o designativo de uma prosa compacta, seca e né, ali tem a continuação, temos as reticências, economia de palavras, técnica narrativa muito apreciada e cultuada no Brasil a partir do século XXI. Trajano Hipólito, né, considerado bruxo da literatura minimalista, morrera tragicamente em um acidente na montanha russa Epcot Center, nos Estados Unidos. Deixaram uma obra de 119 romances compactos minimalistas, a maior parte deles de apenas um parágrafo, todos de grande sucesso editorial. Essas notas se referem a fatos reais ou a elementos ficcionais? Então, ali, pelo que nós entendemos, são elementos ficcionais, ok? Trata-se a elementos ficcionais, um gênero textual que teria sido valorizado no Brasil a partir do século XXI e uma personagem que teria falecido, olha só, em 2030, ok? Em 2030, ali Trajano Hipólito, 1999-2030. Então, isso indica que há elementos ficcionais dentro desses textos, correto? E a número 4, em que o uso das notas de rodapé contribui para esse texto de ficção científica? Isso mostra para dar um tom de realidade, né, para que acaba-se, né, acreditando-se que seja real.
como se tratasse de fatos reais. Então, também contribui para o senso de humor, né, do texto, ao mostrar que o leitor ele não está a par dos dados, né, de dados da época da narrativa, da época em que foi escrito aquilo dali. Certo? Então, contribui sim para dar um tom realista dentro do texto. Correto, gente? Vamos agora aqui para essas outras questões. Texto para as questões de 5 a 7. Astrid Junqueira exibia uma cara de poucos amigos, postada em pé na portaria de um mega prédio da Avenida Rio Branco, quando Lázaro chegou para um encontro marcado. Aqui nós temos dois termos grifados, em pé e na portaria. Nesse trecho, que circunstâncias os adjuntos adverbiais em destaque expressam? Ok? Vamos lá, gente. Deixa eu ler novamente aqui. Nesse trecho, que circunstâncias os adjuntos adverbiais em destaque expressam? Em pé e na portaria. Então, quando cita ali que ela está em pé está indicando o modo como ela está. E quando diz na portaria, está indicando o lugar onde ela está, correto? Então, aqui a circunstância que esses adjuntos adverbiais expressam é isso. Ela ali está dizendo que a Astrid, ela estava postada em pé, o modo como ela estava. E ela estava onde? Na portaria. Então, na portaria está indicando o lugar. Então, aqui vocês vão colocar, né, o primeiro indica o modo, e no segundo indica lugar, correto? Em pé é um adjunto adverbial de modo e na portaria adjunto adverbial de lugar. Agora aqui na número 6, reescreva esse trecho substituindo as locuções adverbiais por advérbios de sua escolha, sem alterar o sentido geral do texto. Então nós podemos colocar assim, né? A Astrid Junqueira exibia uma cara de poucos amigos. Postada impacientemente, indica o modo, não é? Impacientemente. Na entrada, também ali indica lugar, na entrada de um mega prédio, quando Lázaro chegou para um encontro marcado. Então, ao invés de colocarmos em pé, podemos colocar impacientemente e na portaria podemos colocar na entrada, ok? Na entrada de um mega prédio, certo? Agora vamos ali para a número 4, a número 7, gente, hoje eu estou assim, mudando tudo. Ah, meu Deus. Vamos lá. A número 7 ali, indique a função sintática destes outros termos desse período. Cara de poucos amigos. Ali, Ana Junqueira exibia uma cara de poucos amigos. Quem exibe, exibe alguma coisa. Ela exibia o quê? Uma cara de poucos amigos. Então, ali, cara de poucos amigos exerce a função de objeto direto, ok? Objeto direto do verbo existir. Aí nós temos em frente a um mega prédio. Deixa eu só ler aqui um pouquinho. Na portaria de um mega prédio. Antes ali, deixa eu só voltar aqui um pouquinho para vocês. Isso. Na portaria de um mega prédio. Aqui nós temos o substantivo portaria e depois de um mega prédio. Então, esse termo ali, que aqui está pedindo de um mega prédio, está indicando que é uma característica da portaria, uma locução adjetiva. Então, ele exerce a função de adjunto adnominal. Adjunto adnominal, ok? Que está como característica da portaria. Está acompanhando o substantivo ali. Agora aqui, a letra C, quando Lázaro chegou para um encontro marcado. Aqui nós temos, ó, na portaria de um
mega prédio na Avenida Rio Branco, quando Lázaro chegou para o encontro marcado. Inicia-se com uma conjunção quando, então aqui todo esse termo, ela é uma oração subordinada adverbial que está indicando tempo. Essa conjunção quando aqui indica tempo, então a oração subordinada adverbial temporal, ok? Indica toda a oração exerce a função de tempo através da conjunção quando, correto? Oração subordinada adverbial temporal. Agora ali vamos para número 8. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Responda ao que se pede. O sufixo mente é formador de que tipo de advérbios? Geralmente, quando você começa a estudar os advérbios e locuções adverbiais ou adjunto adverbial, quando você estuda a função sintática, os advérbios que terminam em mente geralmente são advérbios de modo, ok? Não quer dizer que só existam advérbios de modo terminados em mente. Pode vir com outros indicando outras circunstâncias, ok? Repito, sim. A letra C, oração subordinada adverbial temporal, ok? Oração subordinada adverbial temporal. O gabarito vai estar liberado para vocês já, ok? Aqui, o sufixo mente, geralmente, ele vem com advérbios de modo, correto? Agora, aqui na letra B, identifique na segunda nota de rodapé do trecho de Admirável Brasil Novo um advérbio com essa terminação. Ali na nota de rodapé, nós temos a palavra tragicamente. Tragicamente, podem colocar ali, é um advérbio. Ok? Agora, a letra C. De que adjetivo esse advérbio deriva e a que termo ele se refere? Tragicamente vem do adjetivo trágico, ok? Vem do adjetivo trágico e dentro desse contexto ali no rodapé, na nota, né, que é no finalzinho do texto ali, ele está referindo-se ao verbo morrer, ok? Ele refere-se ao verbo morrer. O adjetivo é trágico e refere-se ao verbo morrer, correto? Vamos lá agora para a outra página. Deixa eu vir aqui, isso ali, o exercício 9. Você vai assistir a minha palestra no CCBB, nesse trecho de um diálogo do texto, classifique sintaticamente os termos a minha palestra e no CCBB e justifique a sua resposta. A minha palestra, ali você vai assistir. Quem assiste, assiste a alguma coisa, ok? Então, aqui nós temos o A com o crase, indicador de crase, né? Esse acento grave ali. Então, aqui nós temos um objeto indireto. A minha palestra é objeto indireto porque está completando o significado do verbo assistir. Agora, aqui no CCBB, ali está indicando o lugar. Então, é um adjunto adverbial de lugar, correto? Então, aqui na segunda, no CCBB, indica ali o lugar, adjunto adverbial de lugar. Tudo bem? A número 10. A número 10. Em cada item a seguir, elabore uma frase utilizando ok, repito sim. A número 9, ali, a minha palestra é objeto indireto e no CCBB é adjunto adverbial de lugar. Por que é objeto indireto aqui? Porque está completando o significado do verbo assistir.
E no CCBB, por que o adjunto adverbial de lugar? Porque acrescenta ali uma circunstância, tá? Está indicando o lugar para onde ela vai assistir a palestra. Correto, gente? Agora, no exercício 10, no exercício 10, só um pouquinho. Só um pouquinho. Ok. No exercício 10, em cada item a seguir, elabore uma frase utilizando a dupla de termos propostos em cada item. Aqui nós vamos utilizar o verbo conhecer, mais um adjunto adverbial de tempo. Então, eu vou colocar um exemplo de oração ali que parece que nos conhecemos ontem. Ontem, adjunto adverbial de tempo e o verbo conhecer. Letra B, o verbo viver, mais adjunto adverbial de modo. Viva intensamente cada dia, né? Verbo viver, viva, intensamente é o modo. Verbo postar, mais adjunto adverbial de lugar. Ele diariamente posta fotos nas redes sociais, ok? Verbo postar diariamente é um adjunto adverbial nas redes sociais é o lugar, ok? Letra D, verbo morar, mais adjunto adverbial de lugar. Então, ali uma sugestão, você gostaria de um dia morar em outra cidade, Carol? Então, ali o verbo morar, em outra cidade indica o lugar, correto? Agora vamos ali para o exercício número 11. Releia este parágrafo e indique os segmentos que cumprem os papéis sintáticos apontados nos itens. Os 20 primeiros minutos do almoço no terraço restaurante do 80º andar de um mega prédio da Avenida Rio Branco transcorreram no mais absoluto silêncio entre os dois. Astrid Junqueira sempre requeria esse tempo mínimo de incomunicabilidade para se recuperar de qualquer contrariedade. Demonstrando seu agastamento, pedira ela própria, contrafeita, o cardápio ao maitre, enquanto tamborilava na mesa com os dedos. Tudo isso sem sequer olhar para Lázaro, sentado à sua frente. Vocábulo que funciona como adjunto adverbial de tempo. Ali nós temos uma palavrinha que indica tempo. Cadê? Mega prédio, transcorrendo entre sempre. Aqui nós temos o adjunto adverbial de tempo. Ana Junqueira, Astrid Junqueira sempre requeria esse tempo. Então, aqui temos o adjunto adverbial de tempo. Uma locução que funciona como adjunto adverbial de modo. Sempre requeria, no mais absoluto silêncio. Aqui, ó, transcorreram no mais absoluto silêncio. É o modo como ela ficou. Então, está modificando o verbo transcorrer aqui. No mais absoluto silêncio. E uma locução que funciona como adjunto adverbial de companhia. Entre os dois. Os dois aqui, entre os dois, está indicando a companhia, né? Do Lázaro com a Astrid. Correto? Então, aqui a primeira sempre, na segunda, no mais absoluto silêncio, e na letra C, entre os dois. Correto, gente?